Hi folks, eu sou o advogado William de Siqueira. Eu sou Mara Bessoni, nós somos aqui do Law Office of Witter de Siqueira e estamos aqui com um breaking news, né, Dr. Witter? Exatamente, e é um breaking news não muito bom. Muitas pessoas já estão escrevendo sobre isso. Eu estava acordado ontem à noite, em torno de 10 da noite, quando Donald Trump tweetou essa bomba. Qual é a bomba, Mara? Donald Trump falou que vai emitir uma ordem executiva que é semelhante à nossa MP aqui, né, nossa medida provisória, impedindo imigração para os Estados Unidos para poder proteger os empregos para os americanos. É interessante que eu andei hoje vendo várias postagens de vários advogados e todos concordam com a seguinte coisa: Donald Trump pode impedir, novos imigrantes saírem, por exemplo, do Brasil e irem para os Estados Unidos. Mas ele não pode impedir quem está dentro dos Estados Unidos. Então, acreditamos que ele vai assinar essa ordem executiva hoje. Hoje é 21 de abril, impedindo novos de entrarem nos Estados Unidos, mas não impedindo quem já está dentro dos Estados Unidos. Mas há uma polêmica a respeito disso. Lendo, né, sobre isso hoje, a gente começou a ouvir outros advogados de imigração e opiniões e imprensa, etc. Há muita polêmica a respeito desse impedimento. Trump já vinha impedindo um monte de coisa a partir do coronavírus. Primeiro é importante explicar por que isso está acontecendo. Foi feita uma pesquisa, o Washington Post fez uma pesquisa essa semana, que foi divulgada ontem, e nessa pesquisa, 54% dos americanos veem o Trump de forma negativa em relação à pandemia. A atuação dele, eles veem de forma negativa. Então o Trump quer desviar o foco, é ano eleitoral. Exatamente. Quer desviar o foco. Isso é uma maneira muito fácil de desviar o foco. Blaming, condenando o imigrante por todos os até problemas. porque o mote de campanha do Trump lá atrás era contra o imigrante. Então ele volta a bater na mesma tecla. E até sexta-feira passada, nós tivemos 20 milhões de norte-americanos aplicando para o seguro-desemprego. Então ele está dizendo que quem está tomando o emprego são os imigrantes. E não é. Que é exatamente o que o governo está fazendo agora, né? As medidas protetivas, né, para as pessoas em relação a pandemia. Então ele fala que desses 20 milhões aí a maioria são imigrantes. E não são. Nem sempre são. E se estão trabalhando, tem o direito e pronto, e acabou. Né? Mas algumas medidas ele já vinha tomando desde o início da pandemia. Por exemplo, cancelou as entrevistas. Primeira coisa, cancelaram as entrevistas nos consulados e embaixadas do mundo inteiro há um mês atrás. Entrevistas de visto de turista, qualquer tipo de imigração. Depois, a maioria dos pedidos de imigração, dos processos de imigração foram paralisados, né? Muitos foram colocados em stand-by. Exatamente. Nessa segunda-feira, ontem, ele estendeu o fechamento efetivo das fronteiras com o Canadá e com o México, ou seja, estão fechados, só entra nos Estados Unidos quem realmente comprova uma extrema necessidade para entrar. Então são medidas de evitar imigração. Também teve, a maioria dos consulados e embaixadas no mundo inteiro agora estão realmente fechados. Antes tinha suspendido só as entrevistas, agora fecharam os consulados e as embaixadas, o pessoal não está trabalhando, não atende ninguém, a não ser quem já tenha um processo que seja da área de saúde, que já tenha um processo aprovado, que está aguardando agendar entrevista, seja médico, enfermeiro, fisioterapeuta. Aí esses podem entrar em contato com o consulado, que eles vão antecipar essa entrevista para acelerar esse processo migratório, porque eles estão precisando de médicos. Exatamente, eles estão desesperados a pegar o médico brasileiro, a enfermeira brasileira e levar para os Estados Unidos. Só que não está havendo esse tipo de... Trump achava que ia ter uma correria para os consulados, não está havendo isso, ninguém está querendo ir para os Estados Unidos. Até porque ninguém está querendo ir para lá, porque lá virou o epicentro da pandemia, e também as pessoas estão no seu país trabalhando na sua área, porque quem é médico, quem é enfermeiro, etc., eles estão na linha de frente em qualquer país do mundo nesse momento, né? Então eles não estão pensando agora também em abandonar o front para ir só pelo bem-estar americano, até porque nos Estados Unidos o risco dele ainda contrair o coronavírus está maior que em qualquer outro lugar. Exato. E teve um outro detalhe em relação a essa ordem executiva que provavelmente ele vai assinar, que os advogados de imigração estão chamando a atenção, é o seguinte: ele vai criar um problema muito sério com a agricultura.
Porque o H2A, que é um visto sazonal para o pessoal da agricultura, ele é emitido 2 vezes por ano, né? Ele abre a janela dele 2 vezes por ano. E o que pode acontecer? Um baque enorme na agricultura, e a agricultura né, o agronegócio em geral é que tende a segurar o país quando as indústrias param, né? Então, eles estão temendo muito isso. Se o Trump fizer isso, vai faltar mão de obra na agricultura e ele vai ter um outro problema muito sério. Tem alguns advogados que estão citando também o que essa ordem executiva afetaria. Afetaria principalmente as petições familiares, ou seja, quem está querendo levar o pai, o filho, e as petições por casamento. Essas é bem possível que ele dê uma barrada mesmo, né? Porque é exatamente esse público que ele já não queria antes. Porque são pessoas, aquela tal da imigração em cadeia. Um, né? Que entra e leva o outro, leva o outro. Então é bem possível que ele barre esses daí. Mas eu não acredito, eu sinceramente não acredito que ele vai barrar a imigração de profissionais, o público que ele sempre quis, os EB2, os EB1s, né? Então eu acredito que não. E eu penso também, doutor Vitor, não sei se o senhor há de convir comigo, que ele pode fazer uma mudança no EB5, voltar ao valor anterior do investimento, voltar lá para os $500 mil, porque o governo vai precisar de dinheiro para investir. E o investimento gera emprego, que é o que ele teme. Tem uma proposta no Congresso americano nesse exato momento em voltar não para 500, mas voltar para 400 mil. Seria uma maravilha, né? Para o brasileiro seria uma maravilha, que é buscar recursos fora dos Estados Unidos, trazer para dentro dos Estados Unidos e assim desenvolver de novo a indústria. Então, são coisas que, nesse exato momento, nós estamos jogando especulações, palavras ao vento. Especulações, nós não sabemos ainda. Não sabemos se ele vai assinar essa medida provisória, né, essa ordem executiva. Ele vai. E não sabemos as consequências, nenhum advogado de imigração nesse momento sabe as consequências de tudo isso e a abrangência também. Então, esse vídeo nosso é só para dar uma acalmada nos nossos clientes que já estão com os processos em andamento. Nós temos centenas de clientes com processo em andamento, então fiquem calmos os seus processos, principalmente aqueles que estão dentro dos Estados Unidos. Ele não pode impedir vocês de migrar, porque senão vocês ficariam ilegais, então isso não convém a ninguém, né? E aí, à medida que forem realmente confirmando alguma notícia, a gente vai... Ou seja, esse vídeo vai ser continuado. Eu também acredito o seguinte, qualquer ordem executiva que ele assinar hoje, lá para quinta ou sexta-feira tem um juiz barrando. Tem um juiz federal barrando. Exatamente. Né? Então, acompanhe nossos vídeos, acompanhe nosso site, witteradvogados.com, nosso Facebook. O YouTube, o Instagram. E qual é o nosso? O Facebook é o Witter Advogados, o Instagram é Law of Witter, o YouTube, o Witter Advogados. Então, nós vamos postando as novidades lá. Amanhã teremos mais novidades. Foi um prazer falar com vocês. Bye, bye. Bye, bye.